Olá, boa noite. Mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Hoje, segunda-feira, 25 de abril, logo no início do nosso episódio de número 71, eu quero lembrar você que na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, a gente tem estreia com produção dos estúdios Eu aos 40, que é o Batatais 10 Podcast. Gabriel Pupim, aí a Claudinha Covas, né? É isso? A nossa primeira convidada e vai ser um novo projeto nosso. Sendo assim, hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, a gente encerra a questão de 2 episódios por semana. O podcast Eu aos 40 passa a ser somente às quintas-feiras. Até porque a gente precisa descansar um pouquinho, né, Gabriel? Né? Tá muito corrido, né? Tá muito corrido. Quero agradecer ao Gabriel aqui, nos auxiliando, nos dirigindo, falando o que a gente deve fazer, vestindo a gente, né? Agora ele tá vestindo até os convidados. O convidado chega, ele já tem a roupa já. João Paulo aqui com a gente. Obrigado, João. Pedro Henrique à distância, Edson Mascoli e a nossa querida Rede de Amigos. Toda vez que eu vou apontar para a Rede de Amigos, não aparece a rede, aparece eu. A gente quer agradecer as empresas que nos apoiam, que vai continuar com a gente, tanto no Eu aos 40, quanto no Batatais 10 Podcast. É claro, vocês são os nossos convidados. Hoje a gente está recebendo o Pai de Santo, sacerdote ubandista, Jonatas Bernardo. Eu não sei se eu trato ele como Pai de Santo, ou se eu trato ele como sacerdote, ou como Jonatas. Como Jonatas. Ou como eu quiser. Como quiser. Vamos deixar o formalismo para onde tem que ser, né? O Jonatas, ele é pai de santo, é muito bem embasado na religião umbandista. A gente fazia uma resenha antes da gente começar o episódio. A gente falava da questão, Jonatas, e eu acho que é bacana a gente começar a falar disso, do preconceito religioso. O Brasil, ele é um país que o povo brasileiro tem muita fé, né? Fé em tudo. E aí a gente tolera muito o cristianismo. A gente aceita, a sociedade aceita o cristão muito na boa. Agora, quando o cara assume e fala que é umbandista, a gente torce o nariz, a impressão que a pessoa, sei lá, falta um pino na cabeça. É mais ou menos isso? É totalmente isso, né? Primeiramente, boa noite, Michel, a toda a equipe do Eu aos 40. É um imenso prazer, né? Estar aqui falando da nossa religião, mostrando que é uma religião, ponto final, né? E o que eu puder falar a respeito da Umbanda, positivamente, desmistificando 100% ela, estou aqui à disposição hoje, tá? Então, toda dúvida que é sua, né, que não é inserido dentro do meio umbandista, eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então, peço que não tenha melindre e pergunte, tá bom? Quanto à questão da Umbanda e o preconceito. Vamos lá. A Umbanda, ela tem uma raiz... Todo mundo acha que a raiz da Umbanda, ela é 100% negra. É e não é. Né? O Brasil é um país miscigenado. Porém, os primeiros habitantes, os donos dessa terra que foram escravizados ou tentaram ser escravizados, foram os índios, o povo indígena. Então, o primeiro sincretismo religioso do Brasil foi com a religião denominada Santidade, de Jaguaripe. Um indígena de nome batizado à época, né? Ele foi lá exposto à doutrinação do branco, né? Obrigado a isso. E ele vendo essa fé cristã branca, ele fez um sincretismo com o que ele tinha do xamanismo indígena e nasceu a Santidade de Jaguaripe nessa época, lá no século XVI, dos idos, né? Tudo bem, então a primeira religião sincrética do Brasil não foi com a cultura negra, tá? Foi com a cultura indígena. Depois, com o início da escravatura, com os primeiros escravos que chegaram ao Brasil, houve o quê? O contato do índio, né, do indígena, com o negro, que estavam na mesma situação, embora o indígena ele foi menos escravizado porque ele foi mais resistente. Resistente porque ele conhecia o terreno, era a área dele, o negro não. Toda vez que ele ia tentar fugir, ele se perdia, acabava sendo pior ele tentar uma fuga por não saber onde ele estava indo. Beleza. Aí sim, desse contato de branco, indígena e a cultura do catolicismo, né, xamanismo e os cultos afro, esse sincretismo da Santidade de Jaguaripe se expandiu
para que depois ficou conhecido como cabula. Por que que a Umbanda hoje, depois de tantas reinvenções, né? Porque a Umbanda, ela não é uma religião dogmatizada. Ela não é uma religião pronta, que tem início, meio e fim, acabou, você segue o livro e acabou. Não é assim. A Umbanda é uma religião em constante movimento. É uma religião que a gente chama de religião viva. Sempre novos valores. Se adaptando ao... Sempre novos valores vão chegando à Umbanda. Novos conceitos. Alguns conceitos ainda da Umbanda perderam a sua essência e perderam o seu significado, caíram no esquecimento para outras novas doutrinas, não, mas essências, ensinamentos chegarem à Umbanda. Mas por que há o preconceito? Que eu digo que não é o preconceito religioso, é um preconceito de raça. Racial. Por quê? Porque a Umbanda é uma religião que veio do nada. Não foi o branco elitista, patriarcal, que trouxe a Umbanda para o nosso país. Se a Umbanda tivesse nascido na Europa, sei lá, com um branquinho de olho azul, de repente hoje ela seria... Ela seria uma das maiores religiões do mundo. Com certeza. Entendeu? Né? Mas como ela veio do nada, há um preconceito de raça velado aí. Você falou uma coisa, antes da gente entrar ao vivo, que me chamou muita atenção. E qualquer religião, qualquer seita, qualquer doutrina, o objetivo dela é fazer o bem, é o amor. A partir do momento que ela não cumpriu esse objetivo, ela não é religião. Sim. Seria muito contraditório, né? Você pegar uma religião que de segunda, quarta e sexta faz o bem, de terça, quinta e sábado faz o mal. Não é religião. Exato. Se é religião, faz o bem de segunda a segunda. Pai né? Jonatas, eu fico tão à vontade, porque eu sempre pensei assim. Eram coisas que não entravam na minha cabeça, que uma religião que prega o ódio e o amor. Não sei lá, eu acho que, sei lá, ela bate, depois ela beija. Então, de fato, é isso mesmo. Então, assim, se prega o amor, sim, se encaixa em religião. Se não prega o amor, se prega o ódio, já não é mais religião. Infelizmente, a Umbanda é uma religião nova. Se a gente for comparar a religião, por exemplo, com o cristianismo, que há 2000 anos, né? Com o budismo, o hinduísmo, que há mais de 5, 6, 7 mil anos. A Umbanda tem 113 anos. Nossa. Ela é um embrião ainda. Tá nem engatinhando ainda. Como que é? Não dá para eu comparar uma Umbanda em termos de história, embora tenha muita história, porque há uma ancestralidade, não dá para eu comparar, por exemplo, com o taoísmo chinês, que tem comprovado 7 mil anos de existência. Olha o tanto que a religião do taoísmo, com esses 7 mil anos de existência, as modificações que ela passou, inclusive cultural. Então, a Umbanda, 113 anos, existem pessoas com essa idade no mundo. Sim. Né? Então, é uma coisa muito nova. E os ensinamentos, a princípio, quando eram vindos do plano espiritual, o médium ele era 100% inconsciente, porque eram coisas novas e essa mediunidade ela tinha que ser 100% inconsciente. Hoje, após várias mensagens, vários textos, né? Fizeram livros com essas entidades ditando algumas, entre aspas, leis divinas, né? Leis da espiritualidade e tudo mais. Hoje há muito mais informação. Me diz uma coisa, pai Jonatas. Você está falando e os assuntos, as ideias vêm pipocando. Como é que a pessoa ela identifica? Porque assim, hoje você é um pai de santo, Sim. mas um dia você teve o seu ingresso na religião, Sim. ou a sua não aceitação, Sim. tipo, será que eu tô doido? Porque essa questão de incorporar, como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tô até te perguntando que às vezes as pessoas estão vendo, e às vezes Sim. a pessoa, ela tá, eu não digo perturbada, é a forma que passam pra gente, mas não tá dando certas coisas e de repente ela tem visão. Como é que descobre isso? Bom, segundo Allan Kardec, ele foi o codificador do espiritismo, né? E que levou o nome posterior de kardecismo, inclusive, né? Então, o Pentateuco de Kardec, né? O livro dos espíritos, dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênese, todos esses ensinamentos, eles foram passados para Kardec pelos espíritos. Então, ali começou um entendimento... Kardec era o estudioso de Nostradamus também, né?
Kardec, olha que interessante, o Kardec foi o codificador do espiritismo, mas no começo ele não acreditava em nada. Ele não acreditava em nem Deus, ele era positivista. Para Kardec, antes dele ter esse contato com a espiritualidade, só a ciência explicava. Se não tivesse explicação científica, não serve. Não servia para ele. Então, o que aconteceu para ter essa reviravolta? Ele, com esse pensamento positivista, científico ao extremo, os espíritos mostraram para ele que há outros planos da existência, então ele começou a estudar isso a fundo e ele comprovou, não, realmente tem lógica e é verdade porque eu estou vendo. Então, olha só que interessante. E nos ensinamentos de Kardec, ele diz que todo ser humano ele tem predisposição à mediunidade. Ou em maior escala, todos têm predisposição à mediunidade. Em maior grau, em menor grau. O menor grau é a mediunidade adormecida, que a pessoa ela pode trabalhar isso, ela pode despertar isso. E a mediunidade em maior grau é a mediunidade ostensiva. Então, o que é essa mediunidade ostensiva? A pessoa, geralmente a criança do 0 aos 7 anos de idade, ela é mais sensível. Ela está mais no plano espiritual do que no plano físico. Aí passou essa idade de 7 anos, o que acontece? A criança continua conversando com o amiguinho imaginário, ela continua vendo vulto, ela continua se assustando, aí depois ela cresce, ela começa a ter o que a gente fala, a famosa doença xamânica. O que é isso? Essa mediunidade ela precisa ser doutrinada, porque ela está atrapalhando esse ser humano. Aí é onde que ele vai para um segmento espiritualista e se desenvolve dentro daquele conceito. Mas essa aceitação, assim, óbvio, a gente está falando com o estudioso além de um pai de santo, né? Mas eu estou pensando aqui numa pessoa que não tem conhecimento disso. A vida vira perna pro ar, fala, sou doido. Olha só que interessante. A mediunidade é uma faculdade normal do ser humano. Ela é natural. É natural, desde que o mundo é mundo. Então, quais são as principais recorrências? Às vezes a pessoa acha que está ficando doida porque está vendo isso, ou está sentindo aquilo, mas não é só. As maiores recorrências, o que é? Nossa, eu estava bem, eu acordei bem, irradiante, aí eu conversei com tal pessoa que eu encontrei durante meu dia, nossa, aquilo lá acabou, me deu dor de cabeça, me deu enjoo, vontade de vomitar, pronto. E isso é uma reação anímica mediúnica, bem acentuada. Então, aquela questão, me passou energia negativa, pode ser verdade. Um sinal. Pode ser não, é um sinal. É um sinal. Porque se você está bem, não está doente, né? Você passou pelo seu médico, está tudo tranquilo, e você acordou bem, meia hora, uma hora depois você conversa com uma pessoa e fica ruim, pera lá. Tá alguma coisa aí. Então é energia, não é físico. Né? Pode ser psicológico, mas pera ali. A pessoa... Se você só conversou de forma saudável com a pessoa, como que ela atingiu o seu psicológico? Não é assim que funciona. Entendeu? Uma pessoa pode se estabilizar psicologicamente, claro, mas tem que vir com uma carga emocional negativa muito grande. Então, se for aquele 5, 10, 15 minutos de conversa, você ficou ruim, é energia. Isso é mediunidade. Isso é uma das reações... Um dos sinais que você pode... Isso, chama reação anímica mediúnica. É quando você entra em contato com uma energia estranha à sua e aquilo te impregna no seu campo áurico. É onde você pega a carga, né? O famoso peguei a carga, a famosa esponja, é isso. E a história do esparadrapo do umbigo também então não funciona, né? Depende. Ou funciona? Depende. Todo ato magístico, porque a Umbanda é uma religião que só faz o bem. Isso aí eu vou falar durante o programa inteiro, tá? Não, mas é muito bom você falar isso. Eu vou frisar. A gente fica muito à vontade, tá? Porque assim, as pessoas precisam... Já deu, né? A gente tá em 2020 com internet. Então, não é? Então assim, já deu. O conhecimento tá aqui, meu. Ignorância não dá. Umbanda é uma religião única e exclusivamente para o bem. Ponto final. Beleza. Porém, a Umbanda, ela é uma religião mediúnica magística. A Umbanda ela é mais atrelada, ela tem braço do catolicismo, do espiritismo, é isso? A Umbanda, a raiz dela é mais afro-ameríndia do que católica. Onde que entra o catolicismo nesse sincretismo? Porque o indígena e o negro, quando escravizados, eles eram obrigados a se converterem ao catolicismo. O que o negro, principalmente, né, o negro iorubá, porque todo mundo acha que a cultura negra
cultua orixá, que são divindades do panteão iorubano. Mas nem todo negro africano cultuam os orixás. Os orixás. A cultura, por exemplo, Banto, de Congo, Enkice, são outras divindades ainda. Não é a mesma coisa. Olha só, a espiritualidade, ela não trabalha a nível matéria. A espiritualidade, ela trabalha por vibração. Então, assim, um orixá, por exemplo, que pro iorubano representa a força, a guerra, que é Ogum, pro povo de Angola-Congo, é um Enkice, uma outra divindade, só que com o mesmo padrão vibratório. Entendi. Que pro asiático é uma outra divindade, mas que atua na mesma vibração. Ou É o seja, mesmo com nomes diferentes ali. o que acontece? Nós, seres humanos, de acordo com a nossa cultura, com o nosso entendimento e principalmente com o nosso tempo, nós materializamos a nossa visão, aquele poder. Naquela Por isso que uma divindade que nunca pisou na Terra, ela é vista e representada de forma humana. Porque foi um ser humano que presenciou com os seus olhos. Mas dentro da espiritualidade não há isso. E o negro, quando ele foi obrigado a se converter ao catolicismo, o que aconteceu? Ele via muito das qualidades de Ogum, por exemplo, que é o Senhor da Guerra, em São Jorge. Ele via muito das qualidades de Oxum, que é uma mãe acolhedora do amor, com a Nossa Senhora da Conceição. E assim foi tendo uma ligação. E hoje... Assimilando. Isso, foi exatamente, por assimilação. Mas hoje, depois de tanto tempo, olha que interessante, mesmo talvez por, sei lá, por intuição ou por chute mesmo, não sei, mas hoje só provou que a espiritualidade nunca erra. E que, mais uma vez, provou que é vibração que manda no negócio. E é uma só. É uma vibração. Só. Na verdade é o seguinte, nós acreditamos, nós da Casa Ogum de Lei, tá? Quero deixar bem claro. A Umbanda, ela existe, é única como religião e é universalista. Porém, existem diversas formas de Umbanda. Da mesma forma que existem diversos tipos de catolicismo, né? De evangélico e tudo mais. Nós da Casa Ogum de Lei partimos da premissa que 7 linhas não são 7 entidades ou 7 divindades apenas. Pelo contrário, são 7 sentidos da vida. Então pensa só, Deus o Criador, em cima de tudo isso, a energia máxima, que dentro da Umbanda conhecemos como Olorum, como Olodumare, às vezes como Zambi, enfim. É o Criador de tudo, ele gera tudo incessantemente, para diversos planos e dimensões. Porém, na nossa realidade material, Deus, o absoluto, de dentro dele, de dentro do seu íntimo, saem 7 forças, 7 luzes, 7 linhas. Que regeria a vida. Exato. Porque seria muito incompleto eu pensar 7 linhas de Umbanda. Não estou falando que quem pensa assim está errado. Não, é minha doutrina. Foi o que eu aprendi, tá? Todo mundo tá certo. E no final todo mundo tá errado. Porque a gente está aqui ainda, né? São 7 sentidos da vida. Então, por exemplo, de Pai Olorum, o Criador, sai o sentido da fé. E nesse sentido da fé, trabalham algumas divindades. Sai o sentido do amor e assim sucessivamente. Você entendeu? Então, acreditamos no sentido e para cada sentido há sempre pelo menos 2 entidades, uma de polo feminino e uma de polo masculina, para manter o equilíbrio e a partir daí disseminar isso no mundo. Por isso quando a gente fala divindade, não é da Umbanda. Os orixás não é da Umbanda. Não vem da Umbanda. Não é um umbandista. Orixás são potências divinas. Pertence ao mundo. Entendeu? Antigamente, a mitologia trazia muitos deuses, né? O deus do ar, da guerra, dananã. É a mesma coisa. É a mesma também. coisa. Só que, por exemplo, o Yorubá, ele via esses deuses, essas divindades, com um olhar. Que é a geografia dele, a cultura dele. Sim. O grego via de outra forma.
Mas no fim, o iorubano É tinha, a mesma- tinha um deus da fé, um deus da guerra. Cada um um deus... se adapta ali na sua realidade. Exato, né? A mesma coisa, o Yorubá via fé por Oxalá, o grego via por Zeus. Exato. Né? Mas eu acho que é bacana você estar falando, mas é uma. Eu não sei se eu trato entidade, sei lá. É um só. Ele muda nome, ele muda de repente fisionomia, mas a energia mesma. É isso? vibração. A vibração. É vibração. Então, essa vibração de fé, de amor, de conhecimento, de lei de justiça, de evolução e geração, que são as 7, ela é do mundo, ela está espalhada no mundo. Só que cada povo vai ver com os seus olhos. Então, eu entendi. vejo de uma forma, E você fica vê de até mais outra. fácil para a galera também ter aquela aceitação, Sim. porque ele vai sendo moldado da forma que aquele grupo ali conhece. Né? Exatamente. Exatamente. O pai Jonatas, ele nasceu um bandista? Não, Não. não. E como é que foi a tua entrada? Porque assim, Legal. eu tô te olhando e você parece um cara normal, né? E Sou, co- na medida do possível, eu sou, né? Não, você não entendeu o que eu perguntei. Normal assim, é que a gente endeusa muitas coisas. Então, fala, pô, o pai de Santos, Jonatas Bernardo, vai lá. A gente acha, sabe, que a gente tá inacessível. E a gente tá trocando uma ideia Sim. aqui, super positiva, próximo. Então, foi nesse sentido, de normal, que eu perguntei. Por isso que eu te perguntei, você nasceu na Umbanda? Não. Como 90% do povo brasileiro, eu nasci católico. Católico. E interessante. Só que eu sempre fui muito ligado à espiritualidade. Por exemplo, as crianças são os pais que têm que pegar na mãozinha e falar, vamos na missa. Na minha casa era o contrário. Eu pegava na mão de todo mundo e falava, vamos na missa. E era dinamissa. Era dinamista. Para você ter uma noção, Michel, até os meus 14, 15 anos, eu tinha plena convicção e certeza absoluta que eu iria me tornar padre. Porque eu queria isso. Uhum. O teu interesse pela religião começou ali. Você já era Desde curioso sobre a religião. Desde criancinha. A minha avó pode dizer isso. A minha avó benzedeira, indígena, que tem fé. Ela tem fé. Eu aprendi muito dessa fé com ela. Mas eu, com 2, 3 aninhos, não sabia nem o que eu estava falando, nem para quem que eu estava rezando. Só que eu saía da missa com a minha família, chegava em casa, rezava a missa tudo de novo. Gente. Então, assim, a espiritualidade, ela sempre esteve na minha vida. De acordo com as minhas experiências, essa espiritualidade tomou roupagem diferente. Assim, eu já consigo entender que você nasceu numa família de fé, dependendo Sim. da religião. Você falou da sua avó benzedeira. Sim. Tem tudo a ver com essa questão de crença. E aí, como é que você chegou na Umbanda? Como é que... Sei lá, porque assim, repito, a gente não pode esquecer. A gente está num país que ele tem um preconceito danado pela Umbanda, Total. né? Então, de repente, que nem você fala, eu tinha certeza que você é padre. Exato. E de repente, pá, 14 anos ali pra frente, eu vou pra Umbanda. Como é que foi isso? Foi isso, porque o que acontece? Você saiu da zona de conforto, né? Total. Porque começou na minha cabeça inúmeras, intermináveis, incontáveis dúvidas. Eu começava a pensar, como que eu tenho que ter uma moral ilibada, eu não posso pisar na linha, eu não posso errar de forma nenhuma, em nenhum dos meus aspectos humanos, porque se eu errar, eu vou ser condenado ao fogo do inferno eterno. E outra coisa, depois que a gente morre, a gente vai pra onde? Da onde eu vim, pra onde eu vou? O que eu tô fazendo aqui? Isso te perturbava? Demais, não tinha resposta. E como que Deus, o Criador absoluto de tudo e de todos, que é 100% amor, segundo as palavras do próprio Cristo, ele permitia um demônio tão forte quanto... E permitia ainda que eu ficasse na mão desse negócio. Cara, na minha não tem jeito. Você tá parecendo eu falando com a minha mãe. Você entendeu? Eu tinha essa discussão com a minha mãe sempre. Só que aí eu comecei a procurar respostas. Aí, meus 15, finalzinho dos 15, 16, 17 anos, 18, conheci o espiritismo kardecista. À primeira vista eu me apaixonei. Por quê? Pelo espiritismo. Pelo espiritismo kardecista, porque Kardec, com essa visão espiritual / científica, meu Deus do céu. Você tinha resposta. Falei, agora eu me encontrei, é aqui, ó. Você tinha resposta na ciência, na religião divina. Isso, Tava exato. tudo ok. Aí, de repente, eu já descobri uma mediunidade, tive contato realmente com o mundo dos espíritos,
psicografava, né? Que é a mediunidade de escrever. No espiritismo, isso. Dentro do espiritismo. Comecei a desenvolver, estudar, comecei a trabalhar. Falei, legal, é isso. É isso que eu quero. Passou um tempinho, eu chegava para as reuniões do espiritismo. Não tô falando mal do espiritismo, pelo amor de Deus. Eu vou explicar isso depois, tá? Uhum. É questão de vibração. Eu falo assim, tá faltando coisa ainda. Eu não sei o que é, mas eu não sei. Aí, vou voltar para a Igreja Católica. Você tinha aquele anseio. Aí eu voltava para a Igreja Católica, via 1, 2 missas, falei, não é aqui, cara. Eu acho bonito, lindo, gosto de visitar a igreja. Toda cidade que eu vou, eu tenho que visitar a igreja. Eu tenho que tirar foto de igreja, eu tenho que rezar dentro daquela igreja, eu gosto. É muito história É uma coisa de minha. igreja, né? Eu gosto, é uma coisa minha, eu me sinto bem, tá? Eu gosto de cemitério, você acredita? Também, Quando eu vou viajar, é eu tenho legal. que visitar o cemitério. É legal. Eu gosto das lápides, de ficar vendo, mas não que eu quero ficar lá, tá? Só... Não, mas um dia a gente vai, né? É o Tomara depositário Tomara carnal, que demore. né? Mas enfim, aí começaram várias dúvidas e tudo mais, e eu não sabia o que era. Aí um amigo meu, na época, já um bandista, ele pegou e falou assim, a gente ia pra uma festa em Brodowski, moleque. Aí ele, vamos sim, tal, só que eu preciso passar num lugar antes. Eu falei, não, onde você vai passar? Vou passar no centro espírita. Eu falei, legal, já tô inserido, já sei o que é, tô em casa. Tô em casa, é minha praia. Na hora que ele parou em frente, eu olhei, centro de Umbanda. Eu falei, não entra aí, irmão. Você vai me desculpar, eu não entro nesses negócios. Você tá louco? Aí ele, não, é de boa, é uma religião tranquila que só fala de paz, de amor. Você também não conhecia, Não sabia nem o que era Umbanda. Assim, eu sabia o que os outros falavam. É o achismo, né? O famoso achismo. E você interpretou muito bem. As pessoas falam, não, você tá louco. Deus me livre. Mas por quê? Parte da madeira, né? Porque eu não procurei. Eu fui pela cabeça dos outros. Sim. Mas ali, eu já tava ali mesmo. Falei, na moral, eu vou entrar e vou ver. Te falei que é. Até se pensou, meu amigo, não vai me aprontar uma, não né? Não é? Confiava no cara. Falei, não é possível, né? Foi uma troca uma ideia. Entrei nesse terreiro, tô até hoje. Que ali eu vi... Nunca mais saiu. Ali eu vi, e o que mais me impressionou, eu já sendo do espiritismo, já tendo um contato espiritual, já não era... Né, eu tinha lá meus 3 aninhos, indo pra 4, eu já conhecia um pouquinho. Já tava ali, né? Recrutão, mas tava ali. Mas quando eu sentei na frente do preto velho, que tava incorporado no pai da casa, aí ele pegou e falou mais ou menos assim, falou assim, filho... você já trabalha numa outra casa, né? Aquele jeitinho deles, né? Eu falei, você já trabalha numa outra casa espiritual. Eu pro amigo, você foi falar as coisas, hein? Aí eu não falava nada, eu nunca tinha ido, o cara não me conhecia. Ele falou assim, sabe essa dúvida que você tá na sua cabeça, essa falta que te faz? É porque a sua energia é de Umbanda. Você é médium de Umbanda, você não é o médium dos outros do de branco. Esse trem ficou na cabeça? Não, eu fiquei lá até hoje. Na Umbanda, dentro da Umbanda, nunca mais saí. Aí eu fui entender, depois eu fui pesquisar e hoje eu entendi o seguinte, que a religião, a espiritualidade é o seguinte, você é médium, mas às vezes tá te faltando algo. Eu sou kardecista, mas eu não sei, tá me faltando algo aqui ainda. É porque a sua mediunidade, a vibração não é compatível com a vibração da linha kardecista. Então você... tem na sua energia vibração energética para trabalhar em outros segmentos da própria espiritualidade. Pega lá. Se for no teu pensamento, então quer dizer que não é a gente que escolhe a religião, é a religião que escolhe a gente. Na verdade, a gente escolhe a religião antes de vir para a Terra. Não estou dizendo que é uma programação, mas eu escolho. Eu vou escolher a minha energia, eu quero que a minha energia seja compatível com tal seita lá na Terra, com tal religião lá na Terra, com tal pensamento lá na Terra. Porque dessa forma vai ser mais fácil de eu evoluir. Não adianta eu vir com dúvida. Se eu venho para a Terra para aprender e para evoluir, como espírito, que é sempre uma constante evolução, como que eu vou vir numa vibração que vai só me encher de dúvida? Não tem lógica. Se o negócio é evolução, então eu tenho que vir... já com uma energia compatível que me dê essa evolução. Que te dê condição de ter evolução. Não é mais lógico? Sim. E é assim que acontece. A Umbanda, ela acredita nisso mesmo, na reencarnação? Sim. Pra onde a gente vai? Depende. Depende do quê? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Do que eu sou, ou do que eu acredito, ou do que eu faço? É tudo. Vamos lá. Hoje você, Michel. Vai devagar, que me dá medo. Pega aí. Hoje. Pega aí. Vamos lá. Hoje. João, escreve. Chegou na sua frente aqui o ceifeiro, eu vou te levar. Caraca, Fadão, pega aí. Vamos lá. Como que tá a sua consciência espiritual hoje?
Como que tá o seu conhecimento? Vai fazer eu confessar aqui, né? Pelo Não, amor de Deus. só pensa, não precisa... Ah, tá. Que não, bom, tá. que bom. Viu, Então, gente? Não é beleza. pergunta. O que que acontece? Depois que a gente perde essa carne, isso daqui é um veículo apenas, tá? Isso daqui não é consciência. Isso daqui é uma amálgama, uma condensação de energia que se torna palpável só, mas ela tem prazo de validade. Beleza, uma hora acaba. Uhum. Tá. O que então sobrevive? O espírito. O que que é o espírito? Energia barra consciência. O que que você adquiriu de evolução espiritual, que é o que importa no final das contas, até aqui? Dúvida, preconceito, medo, esclarecimento, evolução? Não sei, escolhe um. Uhum. É isso daí que vai ser você. E aí, através disso, Né? Eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa. Eu tenho isso na minha cabeça e ponto final. Quando eu desencarnar, a minha consciência vai ser preconceituosa. Eu não vou virar santo. Eu sou uma pessoa extremamente ruim aqui. E eu desencarnei assim. Então, eu vou desencarnar com essa consciência. eu não volto melhor? O seu objetivo é voltar melhor. Mas e aí? Você evoluiu desse tempo que você estava na Terra? É aí que tá o Depende X. de pessoa a pessoa. A evolução, Ó. quem busca somos nós. Toda vida que você vem, o objetivo é a evolução. Aham. Você vem para evoluir, você vem para se tornar uma boa pessoa. Mas Esse é o objetivo. e você se tornou uma boa pessoa? Você veio para isso. Você conseguiu? Não. Beleza, meu amigo. Vai ter Então que você voltar vai de desencarnar novo. com essa consciência que você tá agora. Entendi. Vai ser depurado isso de alguma forma, não sei como. Essa energia vai ter que ser transmutada. E você, talvez, se tiver muita sorte, volte na Terra, reencarnado e comece tudo de novo. Agora, se você for uma pessoa extremamente, vamos lá, um assassino sangue frio, aqueles espíritos bem que não tem coração mesmo, sabe? Que você fala, cara, isso não é humano. Aí, muito raramente, não é regra, tá? Mas muito raramente você vai voltar para uma Terra. Você pode evoluir e aprender, lógico, que é evolução sempre. Mas talvez em mundos, em dimensões, em planos da vida, com a mesma vibração consciencial que você desencarnou. E aí isso seria o inferno, então, se eu tô entendendo. A pessoa fica... porque assim, o que mais culpa um homem, eu acho que, né, é lógico que tem a questão divina, mas é a cabeça dele, né? É quando ele deita naquele travesseiro e ele tem algo que não deixa ele dormir, Isso. ele tem algo... Aí esse seria o inferno. O céu e o inferno, o paraíso, o umbral, o purgatório, é a gente que faz. É a cabeça. Eu posso criar um céu aqui na Terra, inclusive. E eu posso criar um inferno aqui na Terra. Também. Uhum. Eu posso criar um ambiente extremamente positivo aqui e um extremamente negativo. Quando eu desencarno, é a mesma coisa. Ah, então quer dizer que eu vou desencarnar raivoso ou vou ficar assim a minha eternidade? Não. Você vai desencarnar, vai morrer, né? Vamos falar assim no português clássico. Você vai desencarnar com a consciência que você teve até agora. Só que você vai ter uma nova oportunidade no plano espiritual para poder ter uma nova chance de sair da onde você está e ir para um lugarzinho melhor um pouquinho. A questão da reencarnação tem a ver também com déjà vu, aquela coisinha, que às vezes você tá em algum lugar que você nunca foi, você fala, pô, eu já tive aqui, aquela sensação. Tem a ver? Porque dizem que o espírito, ele não tem, não é que não tem consciência, né? A gente não se lembra afetivamente de vidas passadas. Tem a ver com esse déjà vu? De vez em quando tem alguns estados? Às vezes sim. Não é regra Não é também, regra. não é via de regra. Aham. Mas às vezes sim. Tem a ver com questão de mediunidade, uns mais, outros menos, aquilo lá que você falava ou Não, não? às vezes é só um lapso de tempo. Porque assim, Tá. o tempo na espiritualidade, ele não é o tempo cronológico que a gente tem Nossa, aqui, aham. esse tempo de relógio. Esse daqui é nosso tempo demarcado, de 24 horas e tudo mais. O tempo espiritual, ele é atemporal. E aí? Não tem dia, não tem noite, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Há uma consciência. E essa consciência é que vai dirigir o seu caminhar ali do outro lado. Simples assim. A gente como sociedade, a gente evoluiu bastante, né? Eu vejo assim, né? Bastante não, porque tanto tempo que tem esse mundão também não foi tão bastante. Mas tá indo devagarzinho. Quem diria, há 20 anos atrás, que hoje essa sociedade atual ia discutir a questão do consumo de carne? Estritamente pela morte do animal, né? Porque não tem essa. E hoje a gente tem grupos de pessoas que não consomem.
devido à causa que ele... isso é evolução? Olha só, eu diria que sim, tá? Não tô falando que o carnívoro é um ser do mal. Não. Porque eu consumo carne eu também. Embora eu não seja fã de carne, mas eu gosto de um churrasquinho de vez em quando, tá? Então eu sou carnívoro. Uhum. Mas assim, o que é uma consciência evoluída? É você saber que está inserido dentro de um plano de vida que tudo realmente é vida. Desde o vegetal, o animal e você. Então, se você está inserido dentro de um plano de vida, você tem que fazer o quê? Respeitar as vidas. Exato. Então, a partir do momento que você começa a ter essa consciência, há uma evolução. Agora, não estou falando que todo vegetariano ou vegano que seja são os caras top, porque não é assim. Sim. Tá? Não é simples assim. Não é simples assim. Então, a pessoa ser vegetariana ou vegana, ela simplesmente despertou essa consciência de respeito à vida animal. Ponto. Mas talvez, igual eu falo, não é porque a pessoa é vegetariana que ela é santa. Ela despertou essa consciência de respeito à vida animal, mas maltrata o seu irmão, não respeita, tem aquele preconceito, aquele ódio, aquele negócio todo. Que evolução? Só porque você não come carne, você pode falar assim, não é assim. Então, a evolução, ela é de uma maneira geral. Então, o que seria realmente uma evolução consciencial completa? A pessoa, já que ela não come carne, beleza, ela tem respeito à vida animal, mas ela também não polui, ela respeita o seu próximo. Ó, eu não sou um bandista, eu tenho a minha religião X, só que, irmão, você é um bandista? Legal, cara. Fala de Deus? Perfeito. Tá no esquema. É assim que tem que... Isso é uma evolução consciencial. Como é que a Umbanda viu essa questão dessa pandemia? Falando de fato de reencarnação, enfim. Como é que a Umbanda encarou essa questão da pandemia? Porque vocês também teve que fechar a casa, né? Não pôde ter presencial. Não. A visão da Umbanda em relação à pandemia. Eu já vi algumas religiões falando que isso era sinal de Deus, outras falando que Deus estava bronqueado com a gente, outros falando que é culpa nossa mesmo, que não respeita. Como é que a Umbanda, ela explica não, né? Mas ela encara essa questão desse Covid-19? Eu não vou mistificar, mas também não vou deixar de falar da parte espiritual do negócio. Realmente é uma culpa nossa. Vamos ser sinceros. Desculpa. Infelizmente, na nossa terra, tudo é dinheiro, tudo é poder. Em cima de tudo. Então, isso, a grande maioria da culpa, ela é material humana mesmo. Por ganância, por poder, por mais dinheiro, por mais... Enfim. Mas há também a sua contrapartida espiritual. Tem um negócio que eu li nessa época que foi interessante, eu até concordei com alguns pontos e fiquei meio nessa. A Terra, segundo a visão espírita kardecista, passa por um processo de transição. Atualmente, segundo os espíritas kardecistas, somos uma terra de provas e expiações. Por isso que aqui a gente vem para sofrer, tá? Para aprender e melhorar sua moral e assim evoluir. Beleza. E essa transição faria com que a nossa Terra saísse dessa prova e expiação, desse nível, e subiria um nível mais para mundo de regeneração. Tá? E a partir daí seria uma nova visão consciencial e tudo mais, e blá, 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 blá. Beleza. Concordo em partes. Se você for ver, sempre de tempo em tempo, ocorre uma grande catástrofe no nosso planeta Terra. Sim. Tá? Seja do próprio sistema da Terra mesmo, material, se modificando, ou por ação externa, no caso do homem. Beleza. Mas o importante é que sempre que há essas catástrofes, realmente há uma evolução. Por exemplo, eu tenho certeza que com essa pandemia, com as inúmeras vidas que foram ceifadas aí, infelizmente, as pessoas aprenderam a olhar com outros olhos o seu próximo, principalmente o seu familiar, por medo de deixar aí e tudo mais, né? Eu tenho certeza que a pessoa, por ter ficado presa em casa, dentro da sua própria casa, hoje ela respeita mais a sua liberdade. Embora algumas pessoas, né, enfim, mas ela respeita mais essa sua liberdade. Então,
vendo por esse lado, foi uma grande escola, né? E que não sai muito do que os espíritas acreditam, que é essa regeneração. Mas a regeneração, ela não é planetária. Essa reforma é consciencial. Sim. É do ser humano. Então, sempre quando há catástrofes, sejam naturais ou causadas, essa transição planetária que todo mundo fala é a transição individual de cada um. A Terra vai estar aqui sempre do mesmo jeito. Só que lembra que eu te falei que tudo é energia, é vibração? Sim. Então, o quanto ou quantas pessoas vão evoluir com tudo isso? Aí, uma pessoa muda a sua vibração, a sua consciência, mais uma, aí há uma mudança. Né? Aí há essa mudança de provas de expiação para regeneração, mas somos nós que fazemos. Depende da gente, né? Depende totalmente porque, assim, da gente. A gente está falando essa questão e até grifei aqui uma coisa que você falou, que a gente está aqui na Terra para sofrer e aprender. E aí a gente passou por essa questão, aliás, estamos na pandemia, agora mais brando, Sim. né? Mas aí, mal aliviou a pandemia, a gente já assiste, mundialmente falando, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E aí você falando que as pessoas têm que aprender, aí eu assimilei isso e falei, pô, será que a gente não vai aprender? Não vai aprender, sabe por quê? Porque o homem, ele é ganancioso, ele é egoísta e ele quer poder e dinheiro. O mal do mundo é o dinheiro. Não é que o dinheiro... Ó, aí é que tá. Às vezes a pessoa fala, o dinheiro é o mal do mundo. Não, isso é uma crença limitante, para com isso. O dinheiro, ele foi feito, essa energia do dinheiro, porque dinheiro é uma energia, né? O símbolo é só uma questão de detalhe, mas o dinheiro é energia de movimento, é energia de troca. Ele foi criado para trazer conforto e bem-estar para a humanidade. Agora, o problema é quando só eu quero conforto, só eu quero bem-estar, e você que se dane. Então não adianta vir uma pandemia, todo mundo se sensibilizar um pouquinho, de repente, principalmente quem deveria mais ainda, né, se sensibilizar, acabou esse negócio e já faz uma guerra para cima. Isso só confirma que não vai aprender. Porque vai acabar essa guerra, logo vai vir uma outra coisa, cara. Por quê? E sempre vai estar envolvido dinheiro no meio. Mas é a má condução humana que faz com que o dinheiro seja ruim. Então, a questão do poder é eu que mando, sou eu que tenho que ter. Então, na realidade, o vilão de tudo não é o dinheiro. É a vaidade. A vaidade. É a vaidade. O que leva o homem sei lá, desgraça, é a vaidade? É a vaidade total. Uma pessoa vaidosa, ela não consegue... enxergar mais nada do que a si mesmo. Só ela. A vaidade, porque assim, ó, todo mundo fala assim, o problema é o ego. Não, pera lá. O ego, ele é extremamente importante para o equilíbrio psíquico humano. Você tem que ter o seu ego equilibrado. A partir do momento que o seu ego ele é deficiente ou ele é inflado, aí é que está o problema, porque o ego inflado, ele te leva ao quê? A uma soberba, a uma vaidade, a um egoísmo sem os extremos, né? E infelizmente quem está no poder, no controle do mundo, são pessoas extremamente vaidosas, que é tudo para ele. É o meu conforto, é o meu benefício, é o meu dinheiro. Eu já tenho, mas eu quero mais. Você entende? É por isso que infelizmente a nossa terra, ela tem um contexto social muito, sabe, horrível, né? Alguns têm muitos, outros têm nada, enfim. A distribuição, a má distribuição, né? Total. Porque é aquilo, Total. a gente tá falando de coisas óbvias, mas que é necessário a gente estar sempre falando. O pai Jonatas, ele é vaidoso? Depende. Se for falar de vaidade que me prejudica ou prejudica outro, jamais. É a velha questão do ego. Você tem que ter ego ou não tem que ter ego? Bom, você tem que ter um ego equilibrado. A vaidade é a mesma coisa. Ela tem que ser equilibrada. O extremismo vai atrapalhar, seja para mais ou para menos. A água é muito boa. Fica sem ela ou toma em excesso para você ver se faz bem. Não faz. O ego, a vaidade é a mesma coisa. Então você tem que ter uma vaidade? Sim. Por quê? Sou ser humano, eu me enxergo no planeta Terra, não há pecado algum em eu fazer uma coisa bem feita e sentir orgulho daquilo. Sim. Mas
Eu tenho que. Eu sou bem assim. Ah, nossa, gostei demais de tal coisa que eu fiz. Ó, ficou legal. Aí eu paro, mas tem que melhorar. Que aí você se Isso, coloca no isso. seu limite. Eu chego, eu consigo achar o meu eixo, porque senão, se você. Nossa, e de repente eu sou, né, pra caramba. Já tá tudo errado. É porque todo mundo quer, um exemplo, na questão estudioso falando, a pessoa que sabe tudo, ela vai achar que não precisa aprender mais nada, Exato, né? e não é assim. E ela vai chegar num momento que ela vai ser passada por alguém. Exatamente. Ô, Jonatas, o pai de santo, o umbandista, ele prevê o futuro? Então, Ele tem essa capacidade de você olhar para mim e de repente ter uma visão do que possa acontecer, ou bem ou mal. Por que que eu tô te perguntando isso? Quem não quer saber o que vai ocorrer daqui 5 minutos, 10 minutos ou 20 minutos? Isso nos facilitaria muito as coisas. O pai de santo tem essa força? olha, ninguém tem essa força. O que acontece? Igual às vezes a pessoa vai no terreiro, isso daí a gente tem uma preleção lá, e eu toco em alguns pontos antes do nosso trabalho para os consulentes. Se localizarem onde eles estão, né? Uma das coisas que eu falo, ó, nós não temos o poder de alterar nada aqui. Uma religião. Você vai conversar com uma entidade, ela não é oráculo. Tá? Mas existe um negócio que chama mediunidade de clarevidência. Essa mediunidade de clarevidência, ela é dividida em duas hastes. Clarevidência temporal, tá? E clarevidência visual. A clarevidência visual ou a vidência é o médium ver espíritos, ver o plano espiritual, tá ativamente, visualmente conectado com o plano espiritual. Beleza, é o caso do Júlio, né? É muito legal. O Júlio vê espírito. Toda hora. Eu vejo o pessoal morto a todo tempo. Ô, Júlio, você só não me avisa, tá? Porque o que os olhos não vê o coração não, pelo amor. Depois ele pode falar o que tem aqui do nosso lado. Pelo amor, não, para. Pode arrepia, para. Não. Eu tô falando sério, pega aí, Júlio. Não, vamos lá. Nem olhar pra ele. E existe a mediunidade da clarividência temporal, que é a mediunidade a premonitória, de prever o futuro. Prever. Todo médium tem isso? Não. Eu, por exemplo, eu não sou médium clarividente e nem vidente. Eu não tenho essas qualidades, porque a mediunidade existem qualidades. Sim. Tá? A minha mediunidade é de sentir, tá? Sensitiva, psicográfica, rara, mas pictográfica, que é a mesma coisa que a psicografia, só que pintando, mas isso é muito raro. Pintura. Muito raro, Que bacana. tá? Uma vez ou outra, muito raro, muito rápido. E eu tenho a mediunidade de incorporação. São as minhas mediunidades. Trabalhadas, desenvolvidas e naturais. Você domina elas ou elas te dominam? Eu pergunto assim, um exemplo, eu vou incorporar agora. Ou não é assim? Não é assim. Sabe por quê? Então, aí é um negócio engraçado isso daí. Todo mundo acha que é médium e vai trazer o Zé Pilintra na festa, vai trazer o Exu pra família, no churrasco, e o Preto Velho vai vir numa reunião. Imagina uma discussão, você resolve trazer o Zé Pilintra. O médium, que é de incorporação, ele tem essa predisposição de trabalho mais acentuado. Só que uma entidade de luz vai respeitar o meu espaço e o meu momento. Tá. Por quê? Uma entidade de luz é uma entidade de luz, é guia. Se é uma consciência mais evoluída que a minha, por que diabos, então, ela vai vir num churrasco, numa festa aqui? Qual que é o contexto disso? Exato. Não tem contexto disso. Exato. Se um médium que trabalha ou não trabalha, enfim, mas que fala que incorpora espíritos fora de um contexto religioso, de duas uma, eu sou bem categórico. Ou ele tá fingindo mesmo, para querer ibope ali no momento, ou realmente ele está incorporado de espíritos que chamamos de eguns, quiumbas, enfim, de espíritos que não é de luz. Não é de luz, não são espíritos de luz. São espíritos também que é ibope, que tá ali naquele momento ali, viu que colou energia, se manifestou. Mas uma entidade de luz, ela se manifesta num contexto espiritual. Ela se manifesta aonde? No terreiro, na hora e no dia da gira. Ponto bem final. Certo. Por quê? Elas me respeitam. Qual seria a ideia de eu me incorporar aqui os meus guias? Exato. Não tem lógica. Exato.
Não tem lógica. E outra, vamos supor que, eles permitiram, né, que eu desse essa passagem para trazê-los. Tá. Quem tem que falar aqui agora, nesse momento, sou eu. Uhum. Se eles tomarem a frente para falar, prova que eu não sei nada. Então é eu que tenho que falar. Entendi. Eu que tenho que... Que permitir ou aceitar num momento né? Mas não, que não seja... Tem dia, tem hora e tem lugar. Tem um contexto. Aí legal. Aí são espíritos de luz que trabalham realmente para caridade, para o amor, para o desenvolvimento humano. No churrasco, na brincadeira, na festa, principalmente... eu tomei uma cachaça e incorporei um preto velho. Não, você não incorporou um preto velho, meu amigo? Não. Mentira. Jamais, muito menos um preto velho, que é uma consciência extremamente elevadíssima. Evoluída, né? Não vai num churrasco, né? Se você não estiver mentindo, você incorporou qualquer coisinha ali. Menos o preto velho. Se passou por um preto velho. Mas ele falou jeitinho, curvadinho, beleza. Até qualquer ser humano pode imitar, entendeu? Então não tem lógica. Tem dia, tem hora, tem lugar, tem contexto. E a questão das pessoas que procuram o terreiro, é terreiro que fala? Desculpa. Terreiro, casa, templo, tenda. É que assim, como a gente não conhece, e é por isso que a gente faz questão de trazer representantes da Umbanda para falar um pouquinho mais. Primeiro, para a gente cortar esse preconceito religioso e racial, que a gente sabe que é velado e às vezes muito bem mostrado, né? Sim. E segundo, para a questão de conhecimento, para a questão de entender um pouquinho mais que toda religião, parafraseando você, ela prega o amor. Se ela não prega o amor, ela não é religião, né? Exatamente. É aquilo que eu falei, As né? pessoas que te procuram com algum problema, tem isso? Porque assim, a gente sabe, é histórico que o homem, ele apela num bom sentido ou num mau sentido para a religião quando as coisas não estão legais. Sempre. E aí o cara te procura, a mulher da minha vida me largou. Me ajuda, pai Jonatas. Tive esse exemplo tem isso também? Recentemente. Eu perdi dinheiro, eu preciso ganhar. Sempre. Tem isso? Então, toda hora. Então a pessoa acha que vai no terreiro, né, que perdeu dinheiro e vai recuperar, mas ali não é um banco, né? É uma casa espiritual, né? Eu perdi minha mulher, quero recuperar, mas ali não é agência de relacionamento, é uma casa espiritual. Então, é por isso que eu tenho a preleção antes do meu trabalho. Antes do trabalho, eu chego na frente do público e falo, pessoal, vocês estão aqui dentro de uma casa de oração, como qualquer outra. Como se fosse uma igreja, um templo, enfim. Aqui é uma casa onde você vai se conectar com a espiritualidade. Você perdeu, você se deu mal, isso, aquilo. São lições que você tem que passar na sua vida e muitas vezes porque você mesmo proporcionou aquilo para si. Procurou aquilo ali. A provocação foi sua. Então, se você fez e quer um milagre, aqui você não vai ter. Se você perdeu a sua família, o seu dinheiro, o que quer que seja da sua vida, por culpa sua, você não vai ter um milagre aqui, não vai acontecer isso. Você não vai entrar na Umbanda pobre e vai sair rico. Você não vai conversar com o Exu, com uma pombogira, e eles vão te passar o número da Mega Sena, não vai acontecer. Não tem isso. Não existe isso. Milagre não existe. Quem faz o milagre somos nós. O que essas entidades podem fazer por mim? Me guiar. Podem me dar uma palavra que seja a correta para o momento que eu estou passando. Talvez me apontar uma direção que eu não estou enxergando, mas ela não vai lá trabalhar para mim, ela não vai lá recuperar para mim, ela não vai lá fazer para mim. Sou eu que tenho que fazer. Isso é nosso, isso é a gente. É o ser humano. É isso. Isso é bíblico, inclusive. E é bom você deixar claro que as pessoas fazem essa confusão, né? Total. Mas por quê? Porque existem pessoas dentro da própria Umbanda que pregam isso, cara. Isso daí que é minha bronca. Né? Às vezes pregam uma Umbanda pautada no medo, pautada, sabe? Tipo, sempre na dominação da mente humana através do medo. E não é assim que funciona. Mas eu acho que isso é uma tônica social, né? Tem padres bons, tem padres e padres, pastores e pastores. Isso em qualquer ramificação. A gente não, normal. Jornalista, atores, né? Me diz uma coisa, como é que vocês tratam lá? Quando é o catolicismo é missa, evangélico é culto, alguns usam reunião. Como é que vocês tratam a reunião de vocês lá? Como é que vocês chamam? O jeito clássico de conhecer a nossa reunião, nosso trabalho, é gira. Gira. Mas, se eu falar trabalho espiritual, uma missa, um culto, é a mesma normal. Coisa. Inclusive, lá temos culto a orixás. São datas durante o ano
que os orixás, sustentadores da nossa casa, nós fazemos um trabalho diferenciado. A maioria desses trabalhos são trabalhos fechados, inclusive, para a própria corrente mediúnica. E ali não é uma gira, ali é um culto ao orixá. É um dia específico, por exemplo, tivemos o culto a Ogum, a festa de Ogum. Então foi um culto. Oramos para Ogum, agradecemos Ogum, cantamos para Ogum, oferendamos Ogum, vivemos a energia e a vibração naquele dia de Ogum. Isso é um culto. Você pode chamar de missa, de trabalho, de gira. E assim, eu não frequento, eu quero ir lá. Como é que eu faço? É só chegar? Só chegar. Eu preciso ser apresentado por alguém? Eu Não, tenho que pagar? Eu não pago? Como é questão do dinheiro. Como é que funciona? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, como é que eu vou? O Júlio tem que me apresentar. Agora eu tô bem receoso com o Júlio, eu quero nem olhar pra ele. Olha só. É sério, não. Pois ele vai falar o que tá do nosso lado aqui. Não fala, Júlio. Vai tomar um café. Toma um café. Melhor eu não ficar sabendo. Olha só, você nunca foi num trabalho e quer conhecer. Isso. Aí você quer conhecer o meu terreiro. O que você tem que fazer? Tem que ir no dia e na hora. E como que é as reuniões lá? É Casa Ogum de Lei, é isso? Casa de Ogum. Por que Casa Ogum de Lei? Porque eu sou filho de Ogum. Eu tenho Ogum na minha coroa. O meu ancestor, meu orixá. Ancestor é Ogum. Então, é em homenagem a esse orixá que me rege. É o orixá a energia do orixá que defende a minha casa, que protege a minha casa. É o padroeiro da minha casa. Sim. Como se fosse a Igreja Bom Jesus, que é regido por Bom Jesus da Cana Verde. Sim, é o lá é Ogum, que é o padroeiro da minha casa. Eu quero ir lá, legal. Você pode ir, é público, não paga nada. Os trabalhos de Umbanda são caritativos. Ah, mas aí precisa fazer... Olha só também uma outra questão. Fazer algum tipo de trabalho para abrir os meus caminhos. Beleza, a entidade vai te passar o que você tem que fazer. É problema seu fazer ou não. Entendi. Eu não vou te cobrar nada, a entidade não vai te cobrar nada. Eu não vou comprar os materiais e vou acrescentar um valor. Não, eu vou fazer para você, mas traz os materiais, vou te cobrar X. É errado isso daí. Quem faz tá errado, cara. Não tem custo. Não tem que fazer. Não tem custo. O máximo que pode acontecer de gasto para você é a entidade falar assim, arruma uma vela, arruma uma bebida, isso, aquilo, e você faz. Você faz. Eu não sei fazer. Não, aí a casa vai te ensinar, você faz. É sua energia, é sua vida, você tem que desenrolar. Exato. Entendeu? Não há cobrança. O trabalho é caritativo. Só que dentro da nossa casa, a nossa casa é uma casa que está na Terra, no planeta Terra. Exato. Existem gastos. Sim. E há outras formas de arrecadação de fundos para que o trabalho se mantenha. Mas o trabalho umbandista é estritamente gratuito e caritativo, que é o jeito que tem que ser e ponto. E não tem conversa. E não tem conversa. Aonde fica a Casa Ogum de Lei? Boa. Fica ali na rua Júlio Mesquita, 174, Centro. Próximo do teatro, ali na lateral do FISC. Sim. Aquela ruazinha entre a casa, a bomba d'água ali. Exatamente. Chegou na bomba d'água, mais pra frente um pouquinho, na quadra da frente, mais especificamente. E aí, as reuniões, os cultos ali, como é que funciona? A gira, né? A gira. Isso. Que dia que é a gira, aberta ao público? De que hora, pro pessoal que gostou aí, que simpatizou com você, que pode acompanhar o trabalho? Tá. Temos 4 trabalhos durante o mês, tá? 2 trabalhos são públicos e 2 são fechados. Fechados só para corrente, que são trabalhos de desenvolvimento mediúnico, é um trabalho da casa para o desenvolvimento dos médiuns. Os 2 trabalhos públicos eu divulgo semana a semana. Não tem data fixa. Não, então aí eu peço para os interessados acompanhar um Instagram da Casa Ogum de Lei. Pode passar o Instagram. Pode passar, é @Casa Ogum de Lei. Tem no Facebook também, Casa Ogum de Lei. Só procurar que acha vocês. Só procurar é fácil. Então, os trabalhos eu tô sempre postando nos stories, né? Às vezes acontece de dar certo de fazer 3 trabalhos públicos no mês. Mas isso eu aviso semana após semana, né? Porque a programação da casa ela é muito apertada. Porque, paralela ao trabalho da Umbanda, temos trabalhos xamânicos e de imersões meditativas e mantras. Então, é muito corrido, a nossa semana é muito curta, né? Então, inclusive, esses outros trabalhos eu também divulgo direto nesses stories. Nas redes sociais, tá? Amanhã teremos um trabalho na Força da Esquerda, né? Com os Exus, com as Pombogiras, com Exus Mirins. É um trabalho público.
Então Público amanhã, aberto para a população. isso, quem tiver interesse, quiser conhecer a casa, os portões se abrem às 19h30, né? 7h30 da noite, fecham às 20 horas. Aí, às 20 eu inicio uma palestra até umas 8h30 e após isso é o início do trabalho. A ordem de chegada determina a sua senha. Então, se você chegar lá e pegar a senha 1, você vai ser o primeiro. Você chegou lá, pegou a senha 50, você vai ser o 50º. Né? Júlio Mesquita 174. 174 no centro. E aí essa senha é para ser atendida individualmente. Exatamente. Você vai receber sua senha, chegou o seu número, você vai ser recepcionado por um médium, né, que está trabalhando nesse setor, e ele vai te direcionar para uma entidade. E ali você tem um tempinho para expor o que você precisa. Hoje a gente está recebendo o pai Jonatas Bernardo, que é da Casa de Ogum de Lei. Pai Jonatas, a gente já passou, os nossos episódios é 30 minutos, a gente já deu 1 hora, né, João? Já deu 1 hora. Eu acho que teria até mais tempo, mas a gente vai reagendar para a gente poder falar de outros assuntos que eu acredito ser muito importante. Mas por fim, e eu acho que não menos importante, aí é uma curiosidade pessoal. O pai Jonatas, ele joga um futebolzinho, ele toma uma cerveja... É a pergunta que não quer. Não, pra gente saber que tá tudo certo aí, uai. Bom, eu não jogo futebol porque eu sou ruim mesmo. Se tem um negócio que eu não tenho predisposição pra jogar bola. Futebol. Horrível, perna de pau. Você tem uma cara de jogador. Não, mas eu gosto de artes marciais. Né, eu tenho uma história, inclusive, dentro das artes marciais. E de vez em quando eu dou uma treinadinha, subo no tatame e chuto alguma coisa. Né? Antes eu chutava pessoas em cima do ringue. Como atleta, tá? Como atleta. Tá. Agora Hoje, você junta só aquele o saco saco lá de pancadas, areia. aparadores, enfim, pra dar uma distraída, uma desestressada, né? Cerveja. Se eu falar que não bebo, eu sou puritano, eu tô mentindo. Eu bebo uma cerveja de vez em quando, sim, porque eu sou humano. Sim. Só que moderadamente. Né? Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu vou. E cheguei no meu limite. Tô feliz, não tô atrapalhando a vida de ninguém. Tá ótimo, tá legal. Isso. É como a gente, então. Tá todo mundo no mesmo gente barco. da gente, como sempre. Pai Jonatas Bernardo, obrigado pela tua Agradeço, Michel, presença. tô à disposição. Se você quiser repetir mais uma vez, Júlio Mesquita, 174. Isso, centro. No centro. Amanhã, né? Amanhã temos trabalhos na Força da Esquerda, de Exus e Pombogiras. Então, se você simpatizou com o pai Jonatas, só dá um pulinho lá para poder conhecer um pouquinho melhor. Você quer passar mais uma vez as redes sociais? No Instagram, Casa Ogum de Lei, @Casa Ogum de Lei. No Facebook também, mesma coisa, Casa Ogum de Lei. Eu tenho um canalzinho no YouTube bem sem vergonha. É porque eu não faço com intenção de visualização nem nada. São alguns assuntos pertinentes que eu faço algum vídeo pontual e posto uma vez na vida, outra na morte, né? E tem lá também... Deveria fazer mais. Porque eu acho assim, a gente tem internet aí. Se precisar, né, João? Aqui, ó, tem um estúdio aqui, a gente monta um estúdio bonitão. Legal, hein? Interessante. Pai Jonatas, obrigado. Foi um prazer. Foi um bate-papo muito leve. Legal. E eu gosto quando flui assim, é bem bacana. E você tendo a agenda, você tendo tempo, eu sei que você tem os seus compromissos, né? Além da casa de Ogum. Mas desde já a gente já deixa aqui aberto o convite, sempre que tiver algo especial lá na casa, se vocês quiserem divulgar. Viu, Júlio? Eu não tô olhando muito pra você não, que eu tô meio receoso com você. Aqui você tá Mas vendo, sempre paga. Mas sempre que tiver, conta com a gente, que eu acho que quanto mais a gente disseminar coisas boas, mais coisas boas vai acontecer com a gente. Com certeza. E ganha todo mundo. Com certeza. Eu agradeço demais, Michel, pela oportunidade, pelo espaço, que é justamente isso, né? É propagar um Umbanda de forma leve e mostrar que é uma religião como qualquer outra, né? Esse negócio de achar é por falta de conhecimento. E a gente está aqui para passar o conhecimento. Exatamente, não dá, né, gente? 2022 já dá pra gente dar uma bugada aí, né? Já cessa. Gente, obrigado pela companhia. Eu peço desculpa por ter cedido o tempo. Quero agradecer. Cadê o Gabriel? Gabriel Pupim, obrigado aí pela direção. A gente se despede. Hoje foi um episódio até meio que especial. A gente se despede das segundas-feiras. Essa é a nossa última segunda-feira. Na próxima segunda, dia 2 de maio, estreia o Batatais 10 Podcast num formato diferente. O Gabriel tocando aí e levando conteúdo para vocês. Agradecer ao João Paulo. Obrigado, viu, João?
Um abraço, viu? Da cara de sono, né? Levanta cedo para ir pra escola. Agradecer o Pedro Henrique, Edson Mascoli. Agradecer vocês que nos dão o carinho, o prestígio. E a nossa rede de amigos. A gente se fala, tá? Até na próxima quinta-feira. E mais uma vez eu convido você. Dia 2 de maio, estreia Batatais 10 Podcast. Um abraço a todos. Tchau.